Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar da concentração de uma solução. Portanto, o tema de hoje, concentração de uma solução. A pergunta é, o que é concentração de uma solução? Bom, é simples de responder, mas antes nós temos que saber que numa solução nós temos basicamente dois componentes. Nós temos um soluto e um solvente. Então, o soluto, no geral, está em menor quantidade e o solvente está em maior quantidade. Então, a relação quantitativa entre a proporção soluto-solvente ou soluto-solução é o que nós chamamos de concentração da solução. Então, a concentração de uma solução é uma medida quantitativa da quantidade, neste caso, de um soluto que nós temos num determinado volume padrão de solução ou então solvente. É por isso que nós temos aqui que, de um modo geral, a concentração de uma solução vai ser dada como sendo o quê? Uma divisão entre a quantidade de um soluto pela quantidade padrão de solução. Então, de um modo geral, quando nós calculamos a concentração, nós vamos ter uma divisão entre a quantidade de um soluto e a quantidade padrão, neste caso, da solução. A quantidade aqui pode ser de um soluto, mas, em alguns casos, pode ser a quantidade de um solvente. Mas, no geral, nós vamos expressar a concentração como sendo o quê? A quantidade de um soluto dividido pela quantidade padrão, neste caso, da solução. Embora, às vezes, também possa ser aqui quantidade padrão do solvente, mas em termos gerais, nós temos sempre como sendo concentração a relação entre a quantidade de um soluto e a quantidade padrão, neste caso, da solução. A quantidade do soluto pode ser expressa de diferentes maneiras. Nós podemos ter o soluto sendo expresso em termos de massa, então vamos ter a massa do soluto, então a quantidade do soluto pode ser expressa em termos de massa. Então, neste caso, vamos ter a massa do soluto. A quantidade do soluto pode ser expressa em termos do número de moles. Então, vamos ter o número de moles do soluto. E também podemos ter a quantidade do soluto sendo expressa, neste caso, em termos de volume. Então, a quantidade do soluto pode ser expressa em termos de massa, número de moles ou então volume. Então, neste caso aqui, vamos ter massa do soluto, número de moles do soluto, volume do soluto. E nós temos uma forma simples de representar isso. Então, nós vamos ver como é que nós podemos representar isso. Então, no caso da quantidade do soluto ser expressa em termos de massa, então nós vamos simbolizar assim. Vamos colocar um M, e este M aqui sempre vai estar acompanhado de um índice 1. Então, qualquer grandeza que tenha 1 como sendo o seu índice, então essa grandeza diz respeito ao soluto. Então, se for massa do soluto, nós vamos simbolizar usando um M com índice 1. E se for o número de moles do soluto, nós vamos usar aqui um N com índice 1. Então, esta notação diz massa do soluto, esta notação nos diz número de moles do soluto. E se for o volume, por exemplo, nós vamos ter aqui o que é o V1. Mas raramente nós vamos trabalhar com o volume do soluto. Isso vai acontecer em casos muito raros. A forma mais comum em que nós vamos trabalhar a quantidade de soluto vai ser esta aqui, em que nós vamos ter o quê? Vamos ter aqui a massa do soluto ou então o número de moles do soluto e raramente o volume do soluto. E no que diz respeito, neste caso, à quantidade, neste caso, da solução, aqui faltou uma parte, temos que eliminar aqui solvente, depois vamos falar do solvente, depois vamos falar do solvente. Então, no que diz respeito à quantidade, neste caso, da solução, então, neste caso aqui, a quantidade padrão da solução pode ser expressa em termos de massa. Podemos ter a massa da solução, podemos ter o volume da solução, podemos ter o número de moles total, que é o número de moles da solução. Então, neste caso aqui, sempre que eu usar, neste caso, a quantidade da solução como sendo massa, simplesmente vamos usar a letra M sem nenhum índice. Então, qualquer grandeza que não tenha nenhum índice, então esta grandeza diz respeito à quantidade da solução. Então, um M vai representar somente a massa da solução, e se for o volume, simplesmente vamos colocar aqui apenas o V sem nenhum índice. Então, o V representa o volume da solução. Então, quando a grandeza ou o símbolo da grandeza, neste caso, aparece sem um índice, então significa que
esta grandeza ou este símbolo dessa grandeza representa uma quantidade da solução. Se for o número de moles da solução, simplesmente vamos usar um N sem nenhum índice. Então, N sem índice indica massa da solução. V sem índice, volume da solução. N sem índice, número de moles da solução. E no que diz respeito, neste caso, à quantidade neste caso, de solvente, então, a quantidade de solvente pode ser expressa em termos de massa também. Então, podemos ter aqui a massa. Então, no caso da massa do solvente, nós vamos ter aqui M2, ou seja, vamos usar o índice 2. Para qualquer coisa que diz respeito ao soluto, o índice é 1. Mas para qualquer coisa que diz respeito ao solvente, o índice é 2. Então, N2 representa a massa do solvente. E se for o número de moles, neste caso do solvente, vamos usar aqui um N com o índice 2. Então, N2 indica número de moles do solvente. E V2, neste caso, indicaria o volume do solvente. Mas nós vamos ver que V2 e V1 na divisão tem um outro significado, mas quando falamos da concentração, nós podemos assumir que V2 indica, neste caso, o volume do solvente e V1 o volume do soluto, mas na divisão o significado vai ser um pouco diferente. Então, entendido aqui o conceito de, neste caso, concentração de uma solução, podemos agora falar dos vários tipos de concentração. Nós vimos que a quantidade de soluto aqui pode ser expressa em termos de massa, número de moles ou então volume. E a quantidade padrão, neste caso, da solução, pode ser expressa, neste caso, em termos de quê? Em termos de massa, em termos de volume, em termos de número de moles. No geral, quando nós expressamos a quantidade, neste caso, da solução, neste caso, em massa, então a unidade nós vamos usar muito, vai ser o quê? O gramo. E também o gramo, vai ser a quantidade ou a unidade mais usual que nós vamos utilizar. E no caso do volume, a unidade mais usual vai ser o litro. E no caso do número de moles, vai ser mesmo um mol. E no caso, por exemplo, da quantidade absoluta, quando nós estivermos a falar de massa, no geral a massa vai ser expressa em gramas. No geral vai ser expressa em gramas. E o número de moles vamos expressar também em moles. E no caso do volume, no geral, vamos expressar mais em mililitros. Mas para a quantidade de solução, o volume no geral vai ser expresso em litros ou decímetros cúbicos. Para a solução, para o soluto no geral vai ser mililitros, mas para a solução no geral vai ser litros ou então decímetros cúbicos. E no caso do solvente, a massa pode ser expressa em termos de gramas, pode ser expressa em termos de quilogramas em alguns casos, e para o número de moles aqui vamos expressar em mol. E o volume aqui, se for neste caso do solvente, podemos ter em mililitros ou então em litros. Isso vai depender do tipo de concentração. Então, se formos analisar muito bem, nós notamos que podemos ter aqui diferentes grandezas, então isso vai levar ao surgimento de diferentes tipos de concentração. Então, nós temos aqui alguns tipos de concentração. É uma tabela que resume alguns tipos mais comuns. Não coloquei todos os tipos, coloquei aqueles tipos de concentração que nós mais estamos acostumados a trabalhar com eles. Então, nós temos aqui a concentração ou o tipo de concentração. Aqui nós temos a respectiva fórmula para calcular essa concentração e aqui temos a unidade da concentração. Então, nós temos aqui a concentração chamada de concentração comum, também chamada de concentração mássica. Nós usamos a letra C para simbolizar. Então, neste caso, como é que nós calculamos a concentração comum ou mássica? Atenção, aqui só de falar de um modo geral de cada tipo de concentração. Nós vamos ter aulas específicas em que nós iremos falar de cada tipo de concentração. Aqui falo de um modo geral. Iremos ter aulas específicas em que iremos abordar cada tipo de concentração. Então, a concentração comum ou mássica representa-se pela letra C e é a relação entre a massa de quê? A massa de soluto dividido pelo volume da solução. Então, é assim como nós calculamos a concentração comum. Pegando a massa de soluto, neste caso, a massa de soluto vai estar
em gramas e o volume da solução vai estar em litros. Então, nós vamos ter isso aqui. Conclusão, a unidade vai ser grama por litro. Então, a unidade da concentração comum é grama por litro. A fórmula, massa do soluto dividido pelo volume da solução. E também podemos ter aqui o título, também podemos dizer que é título ou fração é massa. Título ou fração é massa. O que é isso? Simplesmente é a relação entre a massa aqui de quê? A massa do soluto dividido aqui pela massa do soluto mais a massa do solvente. Então, aqui no denominador, nós vamos somar as massas do soluto, assim como do solvente. Então, vejam lá, se eu tenho soluto e solvente, o resultado é uma solução. Então, neste caso aqui, estamos a querer dizer que a soma da massa do soluto e massa do solvente da massa da solução. É por isso que aqui representamos apenas o M sem nenhum índice. Pois, quando nós temos aqui o símbolo de uma grandeza sem nenhum índice, isso representa uma solução, é uma quantidade que diz respeito à solução. Então, podemos dizer que é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. A massa da solução provém da massa do soluto e massa do solvente. Então, o título não tem unidade. Então, o título não tem unidade. Então, disse que é adimensional. Não tem unidade. Não tem unidade. É adimensional. O título ou fração em massa não tem unidade. É adimensional. E também podemos ter aqui a percentagem em massa, que é nada mais, nada menos do que o título sendo expresso em termos de percentagem. Nós chamamos isso de percentagem em massa. Então, nós temos aqui o quê? A massa do soluto dividido pelo, neste caso, pela massa da solução. Então, massa do soluto dividido pela massa da solução multiplicado tudo por 100%. Então, a percentagem em massa também não tem unidade. Nós só expressamos em termos de percentagem. Percentagem não é unidade como tal. Então, podemos dizer que não tem também unidade. Não tem unidade. Mas, no geral, nós só vamos expressar isso em termos de percentagem. E temos também aqui a molaridade, que nós usamos a letra M para simbolizar molaridade, ou então concentração molar ou concentração em quantidade de matéria. Então, todos esses termos aqui referem-se à molaridade. Então, molaridade é um tipo muito importante de concentração na química, por uma razão bem simples. Então, molaridade representamos usando aqui a letra M. O que é molaridade? É a relação entre o número de moles do soluto. Então, o número de moles aqui é sempre expresso em termos de quê? De mol. E o volume é expresso em termos de litros. Então, a relação entre o número de moles do soluto e o volume da solução em litros. É por isso que a unidade vai ser mol por litro, ou simplesmente pode-se colocar M, que significa molar. M significa molar. E também uma forma comum de encontrar isto é assim: mol, ponto aqui, litro elevado a menos 1. É a mesma coisa. Então, isto aqui tudo refere-se à unidade da molaridade. É a mesma coisa dizer mol por litro, o M que significa molar, ou então podemos representar daquele jeito. E temos também um outro tipo de concentração, a fração molar. A fração molar pode-se calcular tanto para o soluto e também para o solvente. Então vamos ter aqui X1, que representa a fração molar do soluto. O que é? É o número de moles do soluto pelo número de moles da solução. Então, você calcula o número de moles do soluto, soma com o número de moles do solvente. Então, tem o número de moles da solução. É por isso que o N não tem nenhum índice aqui. Ou então, podemos calcular a fração molar do solvente. É por isso que nós temos aqui o X2, que relaciona o número de moles do solvente e o número de moles da solução é o número total de moles. Então, a fração molar também não tem unidade, é adimensional. Não tem unidade, é adimensional. E também podemos ter aqui a molaridade. Atenção, aqui é molaridade, aqui é molaridade. São coisas diferentes. Molaridade representamos com a letra M. Molaridade usamos a letra W para representar. Deixa eu escrever bem. Usamos a letra W para representar. O que é molaridade? Eu vou colocar muito bem. É a relação entre o número de moles de quê? Do soluto, número de moles do soluto e a massa do solvente em quilogramas. Número de moles do soluto é mol, neste caso,
E a massa, neste caso, do solvente está em quilogramas, é obrigatório. Por isso, a unidade vai ser mol por quilograma, ou simplesmente molar. Então, esta é uma concentração, também é um tipo de concentração. E também podemos ver aqui a normalidade, ou concentração normal. Normalidade ou concentração normal, que é a relação entre o número de equivalentes gramas do soluto dividido pelo volume da solução. Número de equivalentes gramas do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a unidade é equivalente grama por litro, ou então normal. Infelizmente, a normalidade é um tipo de concentração que a IUPAC já não recomenda mais utilizar. Né? A concentração ou o tipo de concentração que mais vamos usar na química, que se recomenda muito utilizar, é a molaridade. Por que molaridade? Porque relaciona o número de moles. Mol é uma grandeza fundamental na química. Então, relaciona uma grandeza muito importante na química, que é o número de moles, a quantidade de matéria e o volume. É por isso que é o tipo de concentração que mais se usa. Nós sempre falamos muito de molaridade, é um tipo de concentração de muita utilidade na química. Então, em termos gerais, nós temos aqui o conceito de concentração de uma solução, os tipos, neste caso, de concentração, só coloquei alguns tipos, e nas aulas posteriores nós iremos detalhar cada tipo, neste caso, de concentração. Então, nesta aula era tudo que eu queria trazer, e até a próxima aula.